Bem-vindo ao canal Esquerda e Direita na Educação. O objetivo do canal é discutir os fundamentos das teorias e práticas educacionais hoje. Nesse vídeo, nós iremos discutir o que é a educação e a pedagogia tradicional, identificar algumas formas importantes da pedagogia tradicional como trívium e quadrívium, falar da sua história e identificar os aspectos mais válidos da educação e da pedagogia tradicional para a educação contemporânea. Então, em que sentido essa educação, essa pedagogia tradicional tem aspectos que seriam válidos e que contribuiriam para a melhoria do ensino atual, tanto a educação familiar quanto a educação formal que transcorre nas escolas. Então, a educação tem a ver com uma ação e com uma prática efetiva, enquanto que a pedagogia consiste no pensamento ou na reflexão que é realizada sobre o ato educativo. Então, está no polo do pensamento e o outro no polo da prática social. Essa seria a distinção importante a se fazer. Agora, o que tudo isso tem a ver com educação e pedagogia tradicional? Porque a educação, que quando nós falarmos de educação, nós vamos falar no desenvolvimento de escolas, no desenvolvimento de currículos, vamos falar no desenvolvimento de procedimentos disciplinares, ação educativa. E quando falarmos de pedagogia, estamos pensando em produção de pensamento, produção a princípio filosófica e depois científica sobre o processo educacional. Então, as duas dimensões têm um diálogo entre si, uma influencia a outra, mas uma não se reduz à outra. Então, quando ele fala de pedagogia tradicional, estou pensando talvez em um teórico chamado Herbart, mas não quer dizer que a escola que foi contemporânea desse pensador do século XIX fosse o reflexo do que ele dizia sobre a educação, embora suas concepções tenham influenciado, por exemplo, a formação de professores. Mas o desenvolvimento, as dinâmicas de transformação da escola do século XIX não seriam um reflexo ou uma consequência, uma implicação do pensamento dele, de Herbart ou de qualquer outro pensador. Isso posto, é preciso voltar às origens, aos gregos, que foi quem configurou essa estrutura curricular que a gente pode chamar de educação tradicional, né? E também o pensamento sobre isso. Mas, a princípio, vamos nos concentrar apenas na questão curricular, que define mais ou menos vamos dizer, um aspecto fundamental da educação tradicional. E ela começa na Grécia Antiga, né? É estritamente ocidental a educação tradicional. Não se vai encontrar a educação tradicional, no sentido que eu estou aqui descrevendo, entre os hindus, entre os persas. Ali caminha o processo por outras direções. A gente pode remontar ao pensamento grego, né? Pode remontar a Platão e Aristóteles, que começaram a delinear um campo filosófico, uma série de saberes no campo da ética, da política, no campo da lógica, e à medida que a filosofia se estruturou, o saber filosófico como um todo, abarcando na sua origem todas as vertentes atualmente existentes de conhecimento, que corresponderia a um saber do mundo natural e a um saber sobre a sociedade, da cultura, mas tudo feito de dentro do pensamento especulativo, filosófico, não havia ainda ciência. Esses conhecimentos, quer dizer, construídos de dentro desse saber filosófico totalizante, racional, mas não empírico, não científico ainda, ele vai ser o cerne do que é chamado de trívium e quadrívium, né? Então, essa estrutura curricular, ela vai imperar dentro das escolas, e da educação também domiciliar, pode dizer assim, educação tutorial, a educação que era realizada pelos preceptores dentro das famílias, que já existia ali um conjunto de conhecimentos que seria já um esboço de uma investigação do espaço,
do espaço, do cosmos, que seria uma protoastronomia, já existia ali uma política, já existia ali uma ética. Então, esses vários campos já estavam sendo desenvolvidos e também didatizados. Quando os gregos caem sob o domínio macedônio de Alexandre o Grande, no século III a.C., inclusive Aristóteles foi o professor de Alexandre o Grande, o Império Grego, que agora se coloca, que não era mais a cidade-estado democrática grega, ele atinge uma extensão considerável, ele engloba o norte da África, ele vai até a Índia, e aí o modelo helênico de educação e de cultura se difunde extraordinariamente junto com esse império helenístico, é assim que é chamado, né? E aí a construção desse currículo que eu estou aqui caracterizando com todos esses saberes, já começa a se difundir nas escolas gregas, escolas helênicas, que vão se espalhar nesse amplo território do Império Macedônio. O que era o trívio e quadrívio ali? Eram chamadas artes liberales, estou falando em latim, que se contrapõe a artes civilis ou artes mechanicae, né? Em latim também, artes mecânicas e artes liberais. O sentido da educação liberal era ser destinado aos homens livres. Então aí você pode perceber que existe um plano de conhecimentos, um conjunto de saberes, né? Um currículo que é chamado de trívio de quadrívio, né? O que sobrevive ao colapso do Império Romano, em termos de uma comunidade imaginada, é essa educação helênica que passa a ser preservada e ensinada dentro dos mosteiros. No século IV depois de Cristo, Santo Agostinho vai ser um compilador importante que vai, inclusive, escrever, produzir ativamente, já tentando fazer uma conciliação do saber pagão, da filosofia clássica, com as referências das Sagradas Escrituras. Então ele produz em várias áreas, chega a produzir um texto sobre gramática, e ele é um primeiro formulador de uma síntese que vai gerar o trívio e quadrívio. Aí, finalmente, no século IX depois de Cristo, já ainda na primeira metade da Idade Média, se tem uma intensificação do processo de difusão desses saberes da filosofia clássica, vamos dizer, do esboço do que seria o trívio e quadrívio. Isso aconteceu com Carlos Magno, que foi coroado imperador daquilo que seria o resto do Império Romano, era chamado Sacro Império Romano Germânico. O que isso tudo tem a ver com educação? É porque ele que começou a trabalhar em termos de uma escola palatina, seria uma escola pública, uma escola do Estado, que teria como função ensinar para crianças com mais de 10 anos de idade, o saber clássico. Esse saber clássico foi então batizado de trívio e quadrívio por um sábio chamado Alcuino de York, que foi um dos primeiros formuladores mais claros do que seria esse trívio e quadrívio medieval. Nós temos aqui uma divisão de saberes bem claramente colocada, do trivium, porque eram 3, gramática, do estudo da língua, retórica relacionada ao estudo da literatura e dialética relacionada ao estudo das várias lógicas. O trívio, portanto, eram 3, como o nome sugere, e ele se ocupava do estudo do discurso, tinha a ver com uma disciplina do pensamento, com uma forma de organização do raciocínio, servia para isso, né? Enquanto que o quadrívio se ocupava com o conhecimento da realidade. Ele fazia o estudo da matéria e do espaço, englobando a aritmética como a arte de contar, a geometria com a arte de medir, a astronomia como a arte do tempo e a música como a arte da harmonia. Como é que eram os métodos de ensino do trívio e quadrívio? Era uma época que não se tinha imprensa, não se tinha uma facilidade de circulação do texto escrito. Então, a memória era, portanto, muito enfatizada. Por isso que é um pouco complicado recuperar esses procedimentos didáticos assim, de uma forma não muito bem pensada, né? Por isso que é preciso fazer as recuperações, as retomadas da educação tradicional com certo critério, porque era de uma época que não tinha circulação da palavra escrita, por isso a memória era extremamente enfatizada, porque você tinha que saber de cor
o que os livros continham, porque não havia muitos livros circulantes, né? Então, o primeiro procedimento didático que era muito enfatizado era a lexio, ou seja, a lição ou a leitura, que era a exposição didática de um assunto, seguida de comentários, opiniões dos autores clássicos e autoridades no assunto, seguida de disputácio, ainda na influência do saber retórico desenvolvido por Aristóteles e pelos sofistas, ou seja, os clássicos de novo. Esse era um método que era de perguntas e respostas. O professor perguntava, os alunos respondiam. E às vezes tinha também uma espécie de anamnese. Com os melhores professores, você tomava o caminho de uma disciplina de argumentação. Né? O que é uma disciplina de argumentação? Você tomava o caminho de um ensino de um processo sofisticado de argumentação, aduzindo razões a um determinado ponto de vista. Né? Então era um diálogo livre entre mestre e discípulo, recuperando aspectos do que seria a maiêutica socrática. Em busca da verdade, mestre e discípulo entretinham ali um diálogo de perguntas e respostas, progredindo no sentido de esclarecer um determinado tema e até identificar os seus aspectos essenciais. Aqui temos uma citação da irmã Miriam Joseph, que tem uma obra muito conhecida que acabou de ser reeditada sobre o trivium. A lógica é a arte de pensar, a gramática é a arte de inventar símbolos e combiná-los para expressar pensamento, e a retórica é a arte de comunicar pensamento de uma mente a outra ou de adaptar a linguagem às circunstâncias. Foram descobertos vários textos de Aristóteles, de ética, de metafísica, de astronomia, e que geraram uma certa iniciativa de revisão do que já estava posto como trívio e quadrívio. Isso é interessante marcar aqui. O trívio e quadrívio, nem sempre ele foi, todo o tempo, uma transmissão de uma tradição. Às vezes o trívio e quadrívio era revisto de dentro de uma releitura. Então, ele próprio gerava um movimento de repensamento, um movimento de transformação da sua base curricular. Ele estava a reboque não apenas de uma transmissão de uma tradição considerada importante, mas também de um aperfeiçoamento e até de um questionamento dessa tradição. Então, quando esses novos textos foram traduzidos, vindo pela mão dos árabes, os árabes que hoje são muito relacionados ao terrorismo, fala-se sobretudo do árabe nesse aspecto, mas os árabes no século III eram mais, vamos dizer, intelectualizados do que os europeus. Eles se apoderaram da cultura helênica e fizeram contribuições interessantíssimas. Então tinha filósofos como Averroes, como Avicena, que tinham acesso a determinados manuscritos que haviam sumido do Ocidente com as invasões bárbaras. E eles retraduziram, e essas traduções chegaram ao Ocidente e colocaram em questão o trívio e o quadrívio que já estava posto, que tinha uma ênfase muito grande na lógica. Ou seja, em vez de estar com foco, o currículo, no mundo, tanto o mundo da sociedade e da cultura ou o mundo físico-natural, o currículo estava, até para se conciliar melhor com o cristianismo, muito centrado, o currículo estava bastante centrado num saber de organização do pensamento, que era a lógica. Quem discutiu isso? Aí o epicentro desse problema foi na Faculdade de Artes, em Paris, com Abelardo, que se tem uma disputa teológica e filosófica muito grande em torno desses novos textos, e com retaliações da parte da igreja, que chega no fim, algumas décadas depois, a proibir o estudo de Aristóteles. Então, o trívio e quadrívio estão sendo atravessados por processos de retomada e de questionamento dessa tradição clássica, sempre em diálogo com a teologia cristã. Um diálogo que às vezes se acabava, um diálogo que chegava numa situação de impasse. Como o trívio quadrívio vai ser configurado na modernidade? Esse é um assunto para o próximo episódio, que vai abordar o chamado Ratio Studiorum, que é uma construção curricular, um plano de gestão, um plano de formação de professores que foi elaborado pelos jesuítas no século XVI e que se difundiu no Novo Mundo, inclusive no Brasil. Próximo episódio.